Olá pessoal, nessa aula eu vou explicar sobre o que é a junção PN e como é que através dela a gente tem o nosso primeiro componente eletrônico, que é o diodo. Tá? Bom, se vocês se lembrarem da nossa última aula, eu falei que os componentes eletrônicos eles são feitos a partir de semicondutores. O silício é o semicondutor atualmente mais utilizado, né, para poder fazer os componentes eletrônicos. E a gente viu que um silício intrínseco na forma cristalina, ele não conduz corrente elétrica porque a formação de pares eletrolacunas elas acontecem através de um processo aleatório devido ao calor e à luz incidente sobre o componente. E esse processo de formação de pares eletrolacunas e de recombinação, ele não gera um número suficiente de portadores para que o fluxo, né, líquido de cargas elétricas dentro do componente possa conduzir corrente elétrica. Para a gente fazer com que um cristal intrínseco de silício ele se transforme num cristal condutor, a gente tem que adicionar uma impureza do tipo N, aquela que tem 5 elétrons na última camada, e aí vai sobrar um elétron, esse elétron fica livre para ser movimentado dentro do meu semicondutor, e ao aplicar uma fonte de tensão externa, eu tenho passagem de corrente através do meu cristal, que agora com essa impureza ele é chamado de cristal dopado. Se eu quiser fazer um cristal do tipo P, é só eu adicionar uma impureza com 3 elétrons na última camada, onde vai ficar sobrando uma lacuna, e a lacuna, como ela é uma ausência de elétron, ela também pode oferecer passagem à corrente elétrica, porque os elétrons vão pulando de lacuna em lacuna, e eu consigo também ter um fluxo de elétrons dentro do meu componente. Então, tanto o cristal N quanto o cristal P, eles podem fazer com que eu tenha condução de corrente elétrica. Agora, quando a gente junta esses dois cristais, o que acontece? Para a gente poder entender isso, a gente tem que entender dois fenômenos que acontecem dentro do meu cristal. O primeiro é que o movimento dos portadores de carga ele acontece através de duas causas principais. A primeira causa é chamada de difusão, tá? E o que quer dizer essa difusão? Quer dizer o seguinte: se eu tiver no meu cristal uma parte dele, uma maior concentração de portadores e uma parte com uma menor concentração de portadores, vai haver um movimento, nesse caso aqui, né, que eu estou representando como lacunas, da região em que tem maior concentração para de menor concentração. E se for elétrons, a mesma coisa. Então eu tenho aqui, se forem elétrons livres, eu tenho uma movimentação de cargas da região de maior concentração para de menor concentração. Eu costumo dar um exemplo para fazer uma analogia, quando a gente coloca numa jarra com água um suco desses que vem em pó, né? Você coloca o suco em pó lá em cima e esse suco, na parte de cima, eu tenho uma grande concentração daquele pozinho. E esse pozinho ele vai se difundindo através do líquido, ele vai se espalhando de maneira que se a gente esperar algum tempo, a gente vai ver com que a água ela vai ficar colorida, né? Ela vai ficar toda colorida com aquele pozinho que a gente colocou ali em cima. É a mesma coisa que acontece com os portadores de carga. Se de alguma forma eu consigo gerar uma maior concentração desses portadores numa região do meu cristal, quer seja ele P ou N, naturalmente vai haver um movimento desses portadores para a região de menor concentração, de maneira a espalhar essas cargas mais uniformemente dentro do meu cristal. Então esse é o movimento de difusão. O movimento de deriva, ele acontece quando eu aplico um campo elétrico externo ao meu cristal de silício, uma fonte de alimentação, um campo elétrico, então eu coloco aqui uma polaridade positiva e uma polaridade negativa. E, naturalmente, quando eu faço isso, eu também vou ter um movimento de portadores de carga, ou seja, os elétrons livres, eles vão ser atraídos pelo potencial positivo e as lacunas vão ser atraídas pelo potencial negativo, de forma que a corrente formada por esse movimento devido à aplicação de um campo elétrico externo,
ela é chamada de corrente de deriva, tá? A gente vai precisar desses dois conceitos para entender o que acontece quando eu junto um cristal P com um cristal N. Então vamos lá. Aqui a gente tem um exemplo da formação do que a gente chama de junção PN. Eu estou pegando um cristal do tipo P, um cristal do tipo N e fazendo um material em que ele é como se fosse uma junção mesmo. Eu encosto um cristal no outro aqui. Bom, nesse momento, o que vai acontecer? A gente já viu que no cristal P, as lacunas são os portadores majoritários. No cristal N, os elétrons são os portadores majoritários. Então, no momento em que eu faço um único material, em que uma parte dele é P e outra parte dele é N, o que acontece do ponto de vista de portadores? A gente sabe que quando eu tenho uma maior concentração de portadores num cristal de silício, ele vai se difundir, né? Ele vai tentar se equilibrar, né? Se espalhar mais uniformemente dentro do meu material. Portanto, essa concentração maior de lacunas aqui vai gerar um movimento de lacunas de P para N. E essa maior concentração de elétrons aqui, que também, né, que no caso do cristal P eu tenho poucos elétrons livres, no cristal N, como os portadores majoritários são os elétrons, eles também começam a se difundir de N para P. Então eu vou ter no início, né, quando eu junto esses dois materiais, eu vou ter um grande fluxo de portadores de P para N e de N para P. Lacunas de P para N e elétrons livres de N para P. E aí começa a acontecer um fenômeno interessante. Em N, os elétrons de N que vão para P, eles encontram as lacunas, que são os espaços onde ele ficaria mais estável. Então, na medida em que um elétron encontra uma lacuna, ele vai fazer parte agora da camada de valência desse material. Ou seja, ele vai ser adicionado, ele vai preencher aquele espaço no cristal P que não tinha elétron, tinha um lugar para ter uma ligação covalente, mas não tinha elétron. E no momento em que acontece isso, esse átomo que perdeu esse elétron no cristal N, ele vai se tornar desequilibrado. Por quê? Porque esse elétron ele não vai pertencer mais a ele vai pertencer a um outro átomo da ligação covalente que ele fez em P. Portanto, no momento aqui em que esse elétron sai daqui e vai para P, eu tenho a formação de um íon positivo no lugar, no átomo, né, em que ele estava orbitando. E a mesma coisa acontece aqui no átomo que recebe esse elétron na sua ligação covalente, só que agora ele vai ser um íon negativo, né? Porque ele está com um elétron a mais e eu tenho um desequilíbrio entre os prótons e os elétrons e ele passa a ser polarizado. Então, do lado N, quando ele perdeu um elétron, ficou uma carga positiva, um íon positivo, e no lado P, o lado que recebeu esse elétron, ele forma um íon negativo. Como esse fluxo ele acontece em grande quantidade, eu vou começar a formar uma grande quantidade, né, de íons positivos do lado N, aqui perto, e íons negativos do lado P, no preenchimento dessas lacunas, tá? E aí, o que eu tenho é a formação do que eu chamo de região de depleção, ou barreira de potencial. Então, todos esses círculos aqui com sinal positivo quer dizer que são íons que foram formados, tá? As bolinhas também com sinal negativo são os íons. Do lado de N formaram íons positivos, do lado de P formaram íons negativos. O que acontece aqui, na medida em que esses íons vão sendo formados, o que as lacunas de P agora precisam fazer? Elas querem se difundir para N, elas querem continuar passando daqui para cá. Só que como elas não podem passar por fora do material, primeira coisa, elas vão ter que enfrentar essa barreira positiva desses íons formados em N. Como elas têm carga positiva, esses íons eles começam a atrapalhar a passagem dessas cargas. Então elas não conseguem ultrapassar isso aqui para poder se recombinar novamente aqui, né, para poder formar mais íons.
E a mesma coisa acontece com os elétrons. Os elétrons que estão querendo chegar lá em P, eles vão encontrar aqui uma barreira de íons negativos que vai começar a dificultar essa passagem. De forma que depois de um certo tempo, eu não consigo mais fazer com que nenhum elétron ultrapasse essa barreira para atingir P, e aí eu paro a formação, né, de íons aqui, e essa região ela fica de um tamanho fixo. Eu interrompo o fluxo de portadores. Então, aquela difusão de portadores que existia, ela não vai acontecer mais a partir de um certo ponto em que eu vou atingir o equilíbrio, tá? Então, nesse momento, vai aparecer entre o cristal N e o cristal P uma região em que eu não vou ter mais elétrons livres aqui, né? Todos os elétrons livres daqui eles foram para P, por isso que formaram os íons, e eu também não vou ter mais lacunas livres aqui, ou lacunas, desculpa, né? Aqui no cristal P, porque elas já foram preenchidas por elétrons. Então essa região onde eu tenho os íons, ela é uma região esvaziada de portadores de carga, tanto negativos quanto positivos. Por isso que ela é chamada de região de depleção. Depleção é uma palavra que vem do inglês, né? Depleted, que quer dizer esvaziamento. Então eu tenho um esvaziamento de portadores de carga. Quem são os portadores de carga? São os elétrons livres e as lacunas em P. Essa região de depleção, ela, justamente pelo fato, né, dela impedir a passagem, né, de portadores de N para P e vice-versa, ela também é chamada de barreira de potencial, porque existe um potencial elétrico aqui, onde os íons positivos são a parte positiva desse potencial, os íons negativos a parte negativa, então eu crio aqui uma tensão, né, um potencial elétrico, e esse potencial elétrico ele vai afastar os elétrons, né, em N e afastar os elétrons em P, impedindo que aconteçam agora novas recombinações de pares elétron-lacunas e a formação de novos íons. Então, essa barreira é como se fosse um muro mesmo, né? Nessa região aqui da junção, que a gente chama da junção P para N, ela vai impedir a passagem desses elétrons de um lado para o outro. Quando isso acontece, né, esse componente, né, que é o diodo não polarizado, eu não tenho nada aplicado externamente aqui, ele não tem mais passagem de corrente, o fluxo de corrente aqui é zero, tá? E eu atinjo a estabilidade, o regime estacionário desse material. Então, nesse momento em que esse equilíbrio ele é atingido, não existe mais fluxo líquido, né, de portadores de um lado para o outro aqui na minha junção. Isso aqui é o que eu chamo então de diodo não polarizado. Tá? Não existe passagem de corrente, eu não tenho nenhum campo elétrico externo aplicado, então é o diodo não polarizado. Bom, então o que acontece se a gente aplica um potencial externo nesse diodo não polarizado? Deixa eu voltar aqui, ó, vou apagar um pouquinho para a gente ver o que muda quando eu coloco uma fonte de alimentação conectada externamente. Então, vou fazer aqui um desenho, vou colocar aqui uma fonte de alimentação com o positivo conectado no cristal P e o negativo conectado no cristal N, dessa forma. Olha o que acontece. Essa região de depleção que estava estável sem essa fonte, agora ela vai começar a ser balançada por ela. Por quê? O meu elétron que não conseguia mais passar, né, atingir o cristal P por conta dessa barreira de potencial, apesar dele estar sendo atraído por essas cargas elétricas que estão presentes em P, que são as lacunas, essa barreira de potencial ela impedia essa passagem. Só que agora eu estou colocando uma fonte de tensão positiva aqui e uma certa tensão. Então, se eu aumentar essa tensão suficientemente para que este positivo aqui consiga agora superar a barreira de potencial que foi criada, ou seja, essa barreira de íons positivos, eu começo novamente a ter fluxo de cargas de portadores
de elétrons, né, de N para P. E, além disso, para cada elétron que sai e vem aqui para P, esse elétron ele não quer ficar em P, ele quer atingir o positivo da fonte. Então ele vai para essa lacuna, depois para essa, depois para essa, depois para essa, depois para essa, até ser coletado pela parte positiva da minha fonte. Da mesma forma, cada elétron que sai daqui cria uma necessidade de ter um elétron que entra, né, para poder deixar o átomo novamente eletricamente neutro aqui, para manter o equilíbrio de portadores aqui. Então, cada elétron que sai de N para P é um elétron que está sendo colocado, inserido aqui pela minha fonte de alimentação externa. O que acontece é que, na medida em que esse processo vai acontecendo, eu também tenho a atração, né, desses elétrons aqui que já tinham sido formados íons aqui, eles também estão querendo vir para cá, né? Porque eu tenho um potencial tanto de lacunas aqui a serem preenchidas, quanto esse potencial elétrico externo, que também vão fazer com que algumas dessas recombinações que aconteceram aqui, elas se desfaçam. E aí eu começo, esses elétrons eles ficam novamente livres, eles estavam numa ligação covalente, e eles também têm um fluxo para atingir a minha fonte, de forma que, à medida que eu vou aumentando, né, esse fluxo de elétrons de N para P, e obviamente, né, de lacunas de P para N, essa barreira de potencial, essa região de depressão, ela diminui. Ela vai ficar, ela não vai acabar, mas ela vai atingir um tamanho ou um potencial menor do que o do diodo não polarizado, tá? Então eu começo a ter uma diminuição da barreira de potencial, começo a ter um grande fluxo de portadores de N para P e de P para N, e é isso que faz com que eu tenha passagem de corrente elétrica pelo componente. Então o fluxo líquido de portadores, tá? Ele vai fazer com que eu tenha uma corrente, né? A corrente de difusão, ela vai ser maior do que a corrente de deriva, e aí eu vou ter uma corrente líquida passando pelo componente. A gente sabe que a corrente real ela é devida ao movimento de elétrons, né? Então, seria um elétron que sai da parte negativa da minha fonte, né? E atinge e chega no potencial positivo dela. Só que esse não é o sentido que a gente adota normalmente na teoria de circuitos, a gente adota o sentido convencional. Então, muito embora a gente saiba que quem está se movimentando são os elétrons, o fluxo aqui seria uma corrente nesse sentido, do positivo para o negativo da fonte através do componente. Tá? Quando isso acontece, a gente fala que o diodo ele está na minha polarização direta e ele está conduzindo, aí ele se comporta como se fosse um condutor, como se fosse um pedaço de fio. Tá? Muito bem, então vamos retornar aqui no desenho, que agora vamos fazer o contrário, tá? Deixa eu apagar aqui. Nós vamos agora inverter a polaridade dessa fonte. Então agora eu vou aplicar uma fonte com o negativo em P e o positivo em N. Opa! O que acontece aqui? No momento em que eu aplico essa fonte, olha só que interessante, né? O positivo está ligado no cristal N. O cristal N está cheio de elétrons livres. E óbvio, o positivo da fonte, ele quer atrair os elétrons livres. Então, nesse início, vai acontecer que essa grande concentração de elétrons livres aqui vai ser atraída pelo potencial positivo da minha fonte. E as lacunas que estavam aqui também estão atraindo os elétrons que estão saindo do potencial negativo da minha fonte. Só que agora, ao invés desse fluxo ser um fluxo constante, contínuo, vai acontecer um fenômeno interessante, porque esses elétrons que estão chegando aqui, eles começam a preencher essas lacunas e também aumenta o número de íons negativos que estão sendo formados deste lado aqui, né? Porque eu vou ter uma recombinação de elétrons lacunas aqui. E esses elétrons que estão sendo retirados aqui, também eles vão formando
íons positivos aqui, eles vão deixando para trás íons positivos, vão esvaziando, na verdade, essa região, né? Então, tanto de um lado quanto do outro, eu começo a ter um esvaziamento de lacunas, ou seja, de portadores livres do lado P, e um esvaziamento de elétrons do lado N. Essa região de depressão ela vai aumentando de tamanho, de maneira que cada vez que eu vou formando mais íons positivos aqui, do lado N, vai ficando mais difícil eu atrair esses elétrons para o meu lado, para o meu positivo da fonte, porque esses íons também vão puxando o elétron. Então é como se fosse um cabo de guerra. Esses elétrons livres eles ficam puxados por um potencial positivo desses íons e também pelo potencial positivo da minha fonte. Quando eu consigo fazer com que esse potencial positivo se iguale, né, a formação de íons aqui, para essa circulação de corrente, para esse processo de recombinação. Do lado P acontece a mesma coisa, né? Quando esses íons negativos aqui produzem um potencial equivalente ao potencial que está atraindo, né, ou que está puxando os elétrons aqui para preencherem as lacunas, esses elétrons não conseguem mais entrar aqui e esse processo para. Então a minha barreira de potencial ela cresce e ela cresce até o ponto de equilibrar essa tensão externa aplicada. No momento em que ele consegue equilibrar essa tensão externa aplicada, a corrente ela zera e o meu material ele se torna um isolante. Tudo isso acontece em um tempo muito pequeno, tá? Da ordem de nanosegundos, microsegundos, dependendo aí do componente, tá? E aí lembrando lá do início que eu falei, isso também depende do tempo de recombinação desses portadores, né? De como é que a gente consegue fazer essa inversão aí. Então, quando a gente faz a polarização, que a gente chama de polarização reversa, onde eu aplico o negativo no lado P e o positivo no lado N, eu tenho aqui um aumento da minha barreira de potencial e ela cresce até ela equilibrar essa tensão que estiver aplicada aqui. Quando isso acontece, a minha corrente que passa aqui, ela é praticamente zero, porque ela ainda vai existir devido àquele fenômeno que eu falei para vocês da geração de pares eletron-lacunas por calor e por luz no componente, mas não vai ser mais através de uma corrente de portadores majoritários, né? Vai ser sempre esse fluxo aí aleatório, né, de geração e recombinação de pares eletron-lacunas que vão acontecer devido a outros processos que não seja esse campo elétrico externo. Então eu posso considerar que praticamente a corrente que circula no componente é zero, tá? Na polarização reversa, e eu falo que a minha junção PN, ou seja, o meu diodo, ele está em corte, e aí ele se comporta como um isolante. Então olha que interessante, conforme a tensão aplicada, a tensão externa aplicada à minha junção PN, o meu componente ele pode ter características de condutor ou ter características de isolante. Ele pode deixar passar muita corrente ou ele pode barrar totalmente o fluxo de corrente. E isso pode ser controlado simplesmente pela aplicação de um potencial externo, né? Eu mudo as características do meu material através da aplicação de um potencial externo. Então essa foi a grande sacada, né, que o pessoal teve aí, e a partir dessa invenção, né, dessa sacada, muita coisa pôde ser construída, e a gente vai ver isso ao longo do nosso curso, tá? Muito bem. O pessoal poderia perguntar o seguinte, tá, então eu comecei aqui com uma tensão baixinha, né, aí aqui equilibrou, né, zerou a minha... Vamos imaginar aqui, vamos colocar números, né, vamos colocar aqui, eu coloquei menos 1 volt aqui, né. Na hora que eu coloquei menos 1, essa barreira equilibrou, zerou a corrente, beleza? Coloquei menos 2, a barreira equilibrou, zerou a corrente e assim por diante. Vocês poderiam perguntar, será que tem algum ponto em que que essa barreira de potencial ela já não aguenta mais equilibrar o potencial externo que está sendo aplicado? A resposta é sim, tá? Esse ponto em que essa barreira de potencial já não consegue mais se expandir na formação dos íons, tá?
e fazer com que a corrente fique zero, permaneça em zero, é chamado de tensão Zener. Essa tensão, a partir da qual essa barreira não cresce mais, eu começo a ter passagem de corrente no meu componente. Então, muito embora eu não, até esse ponto, a corrente seja zero, a partir desse ponto, ou dessa tensão em que eu atinjo com o meu valor Vz, eu consigo agora quebrar algumas ligações covalentes que estavam formando esses íons na minha barreira de potencial e eu começo a ter uma passagem de corrente dentro do meu componente. Essa corrente que antes era zero, ela começa a crescer, tá? E o meu componente volta a ter características de condutor. Como isso está acontecendo porque eu estou quebrando essas ligações covalentes desses íons aqui, o que vai acontecer é que esses elétrons e essas lacunas que estão aparecendo através dessas quebras aí dessa geração de pares elétron-lacunas, né, nessas ligações covalentes, eles também são acelerados. Então vamos imaginar aqui eu tinha um íon negativo, esse potencial negativo aqui, esse potencial positivo estava atraindo esse elétron, esse potencial negativo estava empurrando ele e finalmente eu consegui quebrar aqui ou fazer a geração de um elétron livre. Então aqui ficou um elétron livre, aqui tem uma lacuna no lugar dela. Esse elétron livre ele vai encontrar um grande potencial positivo, né, nesses íons da barreira de potencial, então ele vai ser acelerado, porque esse elétron ele quer chegar no positivo da minha fonte. Ele vai encontrar aqui também, né, uma certa densidade de elétrons livres, mas como esse potencial aqui já é muito grande, ele vai continuar sendo acelerado até chegar no potencial positivo da minha fonte. Só que o problema é o seguinte, nesse momento aqui, tudo bem, né? Se o meu componente ele conseguir dissipar essa energia cinética, né, ou que vai ser transformada em calor pelo fluxo desses novos elétrons que estão atravessando a junção, ótimo, eu consigo operar isso com tranquilidade e a gente vai ver que tem até uma aplicação específica para isso. Então, o efeito Zener ele é um efeito benéfico, que é o processo de você ter uma condução de portadores através da minha junção, mesmo numa polarização reversa. E a principal característica é que nessa polarização, a minha barreira de potencial não consegue crescer mais, mas mesmo assim eu tenho a passagem de corrente elétrica. A gente vai ver que essa tensão ela vai ficar mais ou menos constante, tá? Ela varia um pouquinho e eu tenho uma grande passagem de portadores aqui. Bom, e se eu continuar aumentando, né, a partir desse ponto da tensão Zener aqui, eu continuar aumentando essa tensão, vai chegar um ponto que cada par elétron-lacuna que for criado aqui, ele vai experimentar um potencial muito grande e ele vai ser acelerado dentro do componente com uma energia cinética muito grande. Durante esse caminho, se ele colidir com outros átomos, ele pode gerar outros elétrons livres, não por conta da tensão que está sendo aplicada, mas por conta da transferência dessa energia cinética dele para outros elétrons. Então, como se fosse uma bola de sinuca, né? Eu bato na bola de sinuca, ela atinge outras bolas e essas bolas vão se espalhando. Então, um elétron ele cria 2, esses 2 criam 4, esses 4 criam 8, e aí eu tenho o que a gente chama de efeito avalanche. Então, se eu ultrapassar muito essa tensão Zener, que seria, se eu construir o componente adequadamente, seria um ponto em que eu conseguia operar ele até com uma certa estabilidade, mas se eu ultrapassar demais, eu entro já na zona do efeito avalanche e aí eu posso danificar o meu componente. Existem algumas aplicações muito específicas em que eu utilizo também o efeito avalanche para fazer detecção de sinais que são normalmente muito fracos, né, que vêm às vezes de satélite. Então eu posso também utilizar o efeito avalanche, mas isso quando a gente está trabalhando com potências muito pequenas. Mas normalmente os componentes que não são projetados para isso, nem para ter o efeito, nem para aguentar o efeito Zener, nem para aguentar o efeito avalanche, eles queimam. Então existe um limite aqui
da polarização reversa numa junção PN, que a gente, a partir desse limite, se o componente não for projetado para funcionar acima desse limite, ele queima. Então, o resumo da ópera é o seguinte, né? Quando a gente está trabalhando com diodo, a gente precisa olhar no manual qual é esse limite da tensão reversa antes dele entrar no que a gente chama de ruptura. A partir desse ponto em que essa aceleração aqui ela começa a ser muito grande, eu posso danificar meu componente, porque eu gero aqui um calor muito grande, e aí o meu componente ou ele entra em curto-circuito ou ele abre, né? Então eu causo um dano ao meu componente. Então é só essa explicação que eu queria dar para vocês, porque também são limites importantes, né? Então no caso do efeito Zener, a gente tem aqui que o campo elétrico na camada de depressão ele aumenta até um certo ponto, e depois desse ponto é capaz de quebrar uma ligação covalente e gerar um par eletrolacuna. Uma vez iniciado esse processo, um grande número de portadores é gerado e um aumento desprezível na tensão de junção. Isso aqui vai servir para a gente fazer um regulador de tensão. Eu vou explicar isso mais tarde para vocês quando a gente estiver estudando as fontes de alimentação. Então eu tenho uma tensão reversa constante, tá? Próxima a essa tensão Zener, e eu tenho também a passagem de corrente reversamente através da minha junção PN. Se eu continuar aumentando isso, né, os portadores minoritários que cruzam a região de depressão, eles têm uma energia muito grande e na colisão com outros átomos eles vão quebrar outras ligações covalentes, gerando novos pares eletrolacuna. Esses pares também são acelerados, colidem com outros átomos e aí a gente forma o efeito avalanche que eu expliquei para vocês, tá? Então, em diodos comuns, o efeito avalanche gera uma corrente de portadores minoritários muito alta e danifica o componente, então o componente queima, tá? A tensão reversa na qual esse dano acontece é chamada de tensão de ruptura. No manual a gente vê isso, né? Tensão de ruptura. E depende das características de dopagem do diodo. Em geral, nos retificadores comuns, ela costuma ser maior do que 50 volts. Quando a gente estiver estudando as características de manual dos componentes, eu vou explicar para vocês, isso vai ficar mais claro, tá? E como eu expliquei, tem diodos que mesmo operando na região de avalanche, eles não se danificam, né? Eles são os chamados diodos de avalanche e são utilizados na detecção de sinais em telecomunicações. Bom, uma outra forma de passagem de corrente também de P para N, né? Na polarização reversa, então ó, aqui está negativo em P e positivo em N. Esse diodo está polarizado reversamente. Portanto, se essa tensão aplicada for menor do que a minha tensão de ruptura, não é para passar corrente dentro do meu componente. Mas passa uma corrente nas bordas do meu componente, né, que é chamado de corrente de fuga de superfície. Isso aqui, às vezes, a gente precisa considerar quando a gente tem uma aplicação de potência muito elevada. Por quê? A gente sabe que aquele fluxo, né, de lacunas de P para N, de N para P, vai preenchendo as ligações covalentes e formando os íons. Mas na beirada do meu componente aqui, eu sempre fico com... eu não consigo, no cristal, né, fazer uma rede em que eu consiga preencher totalmente as lacunas que ficam sobrando nas beiradas, né? Então, na minha rede cristalina, vamos imaginar que esse cristal que está aqui com 4 outros átomos, né? Esse átomo que está com 4 outros átomos em torno, ele consegue fazer as ligações covalentes aqui certinho. Mas esse da beirada não consegue. Então aqui vai ficar sempre faltando ligação. E quando falta ligação é porque está sobrando lacuna, tá? Nesse caso aqui, os elétrons que estão saindo da fonte, eles podem ver essas lacunas que estão na superfície, né? E passar meio que por fora do componente para poder chegar no polo positivo da minha fonte. Isso é o que a gente chama de corrente de fuga de superfície. E ela vai ser tanto maior quanto também maior a tensão que eu estiver aplicando aqui externamente, tá? Ela normalmente, para tensões baixas, né, de operação, ela não é considerável, assim, ela é desprezível, a gente não precisa nem considerar.
Mas se a gente estiver trabalhando com altas tensões, tá? Ela pode estar gerando aí, né, uma corrente considerável e isso precisa ser, a gente precisa ter isso em mente quando estiver trabalhando com o componente, tá? Nas aplicações que a gente for fazer nessa disciplina, a gente não vai precisar dessa corrente, mas eu gostaria que vocês soubessem que ela também existe e ela aparece na polarização reversa do meu componente. Então aqui está um resumo do que a gente viu no caso da junção PN, que é o nosso diodo, né, que é o nosso primeiro componente eletrônico aí. Aqui a gente tem na polarização direta, eu tenho uma redução na minha camada de depleção. A polarização direta é positivo em P, negativo em N. A corrente, ela aumenta bastante, né, quando eu tenho essa polarização direta, e a camada de depressão, ela fica estreita. Aqui uma coisa que eu não comentei quando eu estava explicando, é que no caso do silício, essa barreira de potencial, onde começa a ter a passagem de corrente elétrica do diodo, ela acontece a partir de uma tensão externa aplicada de 0,7 volts, ou seja, abaixo de 0,7 volts, a barreira de potencial natural da minha junção PN do silício, ela não permite a passagem de corrente, a corrente que passa é muito pequena. Mas a partir de 0,7 eu já consigo fazer com que a fonte externa ela tenha potencial suficiente já para fazer com que os portadores se movimentem dentro da junção, né? Que passem através da junção. Polarização reversa, então eu vou ter negativo em P e positivo em N, né, da minha fonte externa. Eu tenho uma corrente reversa que é muito baixa devido mais à corrente de saturação, daqueles portadores que aparecem devido a calor e luz, tá? E também a corrente de fuga de superfície, mas essa corrente ela é desprezível. Posso considerar, em situações normais, uma corrente muito pequena. A menos, né, que eu ultrapasse a minha tensão de ruptura. Se eu ultrapassar a minha tensão de ruptura, aí sim eu posso danificar o meu componente, porque vai passar uma grande corrente reversa aqui dentro. Tá? E nesse modo de polarização reversa, a minha barreira de potencial, a minha camada de depressão, ela fica bastante larga, justamente para poder equilibrar esse potencial elétrico que está sendo aplicado externamente. Aqui só para complementar o que eu já tinha mencionado em algum momento lá no primeiro vídeo, né? Como é que funciona um LED, né? O LED ele é Light Emitter Diode, né? O diodo emissor de luz. O LED ele é um componente em que quando eu tenho quando eu polarizo ele diretamente, então vamos voltar aqui na junção. Quando a junção está polarizada diretamente, eu tenho um grande fluxo de elétrons, né, passando da camada, que a gente chama aqui da camada de condução, que é um elétron livre aqui, para a camada de valência, que seria uma lacuna. Então, esse elétron ele vai atravessar a junção, passar para cá e de lacuna em lacuna ele vai ser coletado pelo polo positivo da minha fonte aqui. Esse elétron livre, quando ele passa da camada de condução para a camada de valência, a camada de condução ela é mais externa. Quando ele passa para a camada de valência, acontece aquela recombinação. E na hora que acontece a recombinação, eu tenho a emissão de luz. Então, aqui só representando, né, em termos de bandas de energia, no cristal N eu tenho uma grande quantidade de elétrons livres na banda de condução. No cristal P, eu tenho uma grande quantidade de lacunas na banda de valência. Aqui está a minha junção PN. Na hora que eu faço a polarização direta, eu começo a ter um grande fluxo de elétrons de N para P. Né? Então aqui está o N, aqui seria o P. Na hora que eu tenho esse grande fluxo de elétrons, esses elétrons eles passam da banda de condução para a banda de valência e continuam o seu trajeto. Na hora que acontece isso, eles emitem luz. Né? É só eu projetar adequadamente esse gap de energia, né? Esse espaço aqui de energia entre a banda de condução e os níveis, né, de energia entre a banda de condução e a banda de valência. E aí, para cada elétron que
passa da banda de condução para a banda de valência, eu tenho a emissão de um fóton no comprimento de onda proporcional a essa energia aqui aí dado pela equação de Planck. Isso aí é uma coisa um pouco mais elaborada, que nesse momento você faz parte de fotônica, né? A gente tem a eletrônica e a gente tem a fotônica, que é o estudo de como é que se dá esse processo aí de formação de luz dentro dos equipamentos eletrônicos. Mas não é objeto da nossa disciplina, mas só para vocês saberem. Então, toda vez que eu polarizo o LED diretamente, eu faço passar corrente de N para P, e toda vez que sai um elétron de N e ele cai para uma lacuna em P, eu tenho a emissão de fótons. Quanto maior a corrente, maior a luz, maior a intensidade de luz, mais fótons são emitidos. Um LED, justamente por ele ser também um diodo, se eu polarizar ele reversamente, ele não acende, né? Porque não tem fluxo de portadores de N para P. E ele tem uma característica que a tensão reversa dele, a tensão de ruptura, é muito baixa. Então, importante vocês, quando estiverem trabalhando com LEDs aí, que vocês se lembrem de duas coisas. Primeiro, de colocar um resistor em série com ele, porque se você ligar simplesmente o positivo no anodo e o negativo no catodo, vai fazer com que passe uma corrente muito elevada na junção PN aí, e ele pode queimar por calor, tá? E se você coloca também uma tensão reversa muito acima da tensão de ruptura dele, ele também danifica. E essa tensão reversa, no caso do LED, é bem baixinha. Então é assim que se forma a luz dentro do LED, que também é um diodo, só que um diodo especialmente fabricado para produzir luz durante esse processo. Muito bem, então com isso a gente termina essa parte um pouco mais teórica sobre os materiais e como é que a gente constrói uma junção PN. Espero que vocês tenham entendido bem e a gente fica por aqui. Até a próxima.